Olá, eu sou o Guto Crepaldi. E eu sou a Emily Crepaldi. E este é o Ousadamente, um podcast sobre fé, família e ousadia. Então prepare o coração, porque o Ousadamente começa agora. Seja muito bem-vindo ao quarto episódio do Ousadamente. É verdade, aqui a gente fala sobre ousadia como chave para você viver o teu propósito. Isso aí. Nós temos conversado um pouco sobre nossa história, né, amor? Sim. E usado nossa história de vida para falar sobre os momentos de ousadia que nós tivemos. Já viemos lá desde a infância, falamos um pouco sobre escola, sobre universidade, e agora a gente escolheu aí para o quarto episódio para falarmos sobre o nosso tão sonhado apartamento. É verdade. A gente casou, Uhum. foi um belo casamento, graças a Deus. E Aliás, tem uma história de ousadia aí no casamento, sim. né? Hum. Você lembra que você foi muito ousada em pedir para a moça do casamento permanecer com as coisas, como é que chama? Sim, a cerimonialista. A cerimonialista, para ela permanecer com as coisas fora, né? Porque era um casamento, Ao a ar gente fez um livre. casamento ao ar livre. Uhum. E Curitiba, tempo fechado, semana chuva inteira. a semana inteira. Fala um pouco dessa história. A gente casou dia 18 de dezembro, então era verão e como de costume chovia muito. Uhum. E eu queria sim um casamento ao ar livre, o lugar que a gente escolheu para fazer o nosso casamento tinha um espaço bacana fora. E o nosso casamento ia ser no horário do almoço. Uhum. E a semana toda chovendo e eu orei muito pra Deus para que tivesse um dia de sol. E naquela manhã, quando eu tava indo pro salão me arrumar, 7 horas da manhã, a cerimonialista me liga e fala: Emily, tá chovendo. Você quer que eu mantenha o casamento ao ar livre, né, a parte da cerimônia, ou você quer que a gente traga tudo isso pra dentro do salão? Uhum. E aí, assim como você falou, eu fui muito firme em dizer assim: não, eu quero que você mantenha tudo fora, porque eu tenho certeza que vai abrir um dia de sol. Uhum. Uhum. E ela falou: ok, então fica teu critério, né? E de fato ficou nublado por um tempo, mas não choveu, né? E quando eu lembro muito, assim, porque me marcou muito aquele momento, como se fosse ontem, eu lembro de quando eu entrei, que você entrou, já tava ali me esperando, e que quando eu entrei, cheguei, segurei na tua mão, o sol abriu, bem em cima da gente. E eu lembro que eu me emocionei de ver o sol. Eu falei: poxa vida, não é que Deus nos deu esse presente. E eu lembro assim que o dia todo ficou um sol lindo, lindo, lindo. E quando a gente tava indo pro aeroporto, né, que o Anderson tava levando a gente, tava um pôr do sol maravilhoso também, porque era mais ou menos esse horário das 6 e pouquinho da tarde. E tava um pôr do sol lindo. Então, assim, foi realmente um presente de Deus, mas que veio através de um ato de ousadia meu de ter dito: sim, mantenha, porque eu creio. Que foi até os 45 do segundo tempo, né? Porque eu creio que vai ser um dia de sol. Às vezes a gente acha que a ousadia, ela tá só em fazer algo instantâneo. Às vezes confundindo, talvez, até com assim, aquela coisa do momento. Ou do impulso. O impulso, essa é a palavra. Aquele impulso. E muitas vezes a gente tem aprendido agora ao longo da vida, a ousadia está em permanecer. Quando todas as situações, quando tudo tá falando assim, cara, não é isso, desiste, vai dar ruim, e a ousadia de falar assim: eu vou permanecer. Né? Obviamente que isso tudo envolve fé, crer que Deus vai abençoar, Deus vai colocar a mão e as coisas vão acontecer, mas exige de nós ousadia, principalmente porque você está lidando ali com a cerimonialista, que é uma profissional, que está vendo a situação e talvez de outras experiências que ela teve com outras pessoas. Choveu, estragou tudo, e ela tá talvez na cabeça dela falando: meu Deus, essa menina vai ter o pior casamento da história. Mãe, talvez, eu não lembro se a tua mãe falou alguma coisa ou não, se ela ficou preocupada ou não, mas mesmo que não fale aquela preocupação externa, né? E mesmo assim você foi ousada em falar: é o que eu me programei pra fazer, é o que a gente vai fazer. Eu acho que todo casamento em si foi muito ousado também, se a gente parar pra pensar, porque até mesmo a questão de fazer o casamento na hora do almoço é uma coisa que as pessoas não estão acostumadas. Faziam. E eu lembro muito de receber várias críticas no sentido de, tipo,
que loucura é essa de fazer casamento no horário do almoço? Sim. Por que vocês estão fazendo isso? E tinha pra mim vários motivos. Primeiro, porque eu queria mesmo, porque era o que eu queria, a refeição que eu queria oferecer para as pessoas e tudo mais. E também porque a gente ia viajar no mesmo dia, então a gente precisava. Mas eu lembro que por vários momentos no processo decisivo do casamento, a gente teve esses atos de ousadia, como você falou, às vezes contrário ao que as outras pessoas pensavam ou achavam que a gente deveria fazer, mas a gente decidiu, vai ser assim, e a gente quer assim. E não com arrogância, não com sendo grosseiro com as pessoas, muito pelo entendendo contrário. que era o que a gente desejava, e independente se aquilo encaixava no ambiente, na cultura que nos cercava, era aquilo que nós desejávamos fazer. Mas sendo firme naquilo que a gente desejava, exatamente. Eu acredito que o apartamento, então a gente casa, né? E aí a gente vai pra uma casinha muito engraçada. Tinha teto, tinha tudo, mas de madeira, bem simples. Uma casinha de boneca, quase. Uma casinha de boneca. Agradeço meu pai. Sim, muito. Muito, porque meu pai e minha mãe, porque eles que construíram a casa pra nós, né? Sim. Nos permitiram morar nessa casa. Foi uma bênção nas nossas vidas. E acho que até a própria questão do casamento também, né? Eu ia mencionar antes, e com certeza. Os nossos pais proporcionaram uma festa linda pra gente, então a gente é muito grato a eles por isso, com certeza. Com certeza. E a gente vai pra aquela casinha já com planos, né? Plano de ter o nosso apartamento. E aí eu vejo também que o nosso plano foi absolutamente ousado. Foi. A gente estava começando a vida, eu não tinha me formado ainda. Não, eu recém-formada. Você recém-formada, mas a gente queria uma casa específica, um apartamento. A gente queria apartamento, não queria casa, a gente queria um apartamento. E a gente queria um apartamento muito específico. Como que era esse apartamento? Bom, 3 quartos, sendo uma suíte. A gente queria um apartamento com sacada, com churrasqueira, para que a gente pudesse na sacada. Um detalhe pra gente que também era importante, a ideia o que hoje é muito comum, mas que há 13 anos atrás, quando a gente comprou o apartamento, que há 13 anos atrás não era tão comum, era a ideia do open space, né? Que era um apartamento ali que a cozinha era vista, né? Com uma área de balcão pra gente tomar o café da manhã, porque era um sonho, assim, ter as banquetinhas para tomar café da manhã. E, se possível, num condomínio que tivesse também salão de festa, academia, né? um estilo de clubhouse. E que na época eram apartamentos que estavam sendo construídos desta forma. Existiam muito apartamento na planta com esse conceito. Mas a gente já queria um que estivesse pronto. Então eu lembro que foi uma luta aí que a gente passou, e basicamente por um ano que a gente ficou com a Cristina, que foi uma corretora assim super excepcional pra gente, que acabou indo com a gente em muitos apartamentos. A gente passou um ano literalmente ligando pra ela e falando: Cristina, a gente quer ver tal apartamento. E ela também falou: olha, achei um aqui, vamos ver. E a gente também tinha um critério em relação aos bairros da cidade que a gente gostaria de morar. A gente trabalhava no centro. Você não, né, naquela época? Naquela época ainda não. Mas eu já trabalhava no centro. E então a gente queria algo que fosse em torno também da região do centro, não necessariamente o centro, mas num bairro bom da cidade. Né? Então, pra quem conhece Curitiba, era Cabral, Bigorrilho, o Água Verde, Portão, também tinha umas opções interessantes. Mas era aquela região ali. E então esses eram os critérios. E eu lembro que uma coisa também ousada dessa época da nossa vida foi quando a gente decidiu aumentar o valor que a gente queria de pagar do preço do apartamento, porque a gente estava buscando num valor, e isso estava nos dando algumas opções que não eram bem exatamente como a gente queria. E aí a gente foi ousado e falou: não, vamos então colocar um pouco a mais. Um pouco a mais. Opções. Vai nos dar opções melhores, mas dentro daquilo que a gente quer. E naquela época o nosso salário não comportava, porque a gente ia financiar, né, boa parte do apartamento, então o nosso salário não comportava esse aumento. Mas eu lembro que quando a gente foi efetivamente fazer a compra, eu tive uma mudança de trabalho. Naquela mudança houve um período aí de 3 meses em que eu recebi um bônus do escritório que eu trabalhava na época, e que esse bônus no nosso contra-cheque
foi o suficiente pra gente fazer a compra do apartamento no valor que a gente tinha colocado a mais. Então foi aí um outro ato também de ousadia, de dizer assim, não, haverá provisão para aquilo que a gente está buscando, né? E de fato aconteceu. E aí a gente vai, a gente assina, né? Eu lembro que a gente escutou, né? Infelizmente, tem certeza? Vocês vão aguentar pagar isso aí? Eu acho que não. E eu tive que escutar. Na época não tinha uma mentalidade ainda tão, vamos dizer assim, tão madura, estável, para dizer assim, acho meio caro pra pagar. E aquilo me afetou, mas como eu sempre funcionei, feliz ou infelizmente, sempre funcionei bem em relação à pressão, né? A desafio, né? Aquele desafio veio como? Né, como a gente escutou esses dias, me assista. Me assista. Me assista. E a gente foi lá e fez. Assinamos. Não só assinamos, como pagamos. Nunca falhamos, né, um pagamento sequer. Sempre tivemos condições de pagar o apartamento e de manter as nossas contas em dia, graças a Deus. E eu penso o seguinte também. Quando a gente entrou no apartamento, a gente teve muitas confirmações de Deus, né? Quando a gente foi visitar a Quando a primeira gente foi vez. visitar, né? Antes de comprar, a gente foi visitar. E os donos eram amigos, conhecidos de um amigo nosso, né? Do Renato. Eram cristãos também. Os nomes dos filhos deles batiam com os nomes da família. Muitas coisas assim, né? A gente se deu super bem com eles desde o primeiro contato. Então aquilo foi muito bom. E beleza, a gente vai lá, assina, compra, e daí a gente entra. A gente tem um apartamento vazio, né? Vazio, a gente não levou nada dos nossos móveis. A gente não tinha nada, né? Quer dizer, a gente tinha os móveis que da casinha de madeira não cabiam no apartamento. Não cabiam e não fazia sentido, né? Eles não ornavam, né, com o apartamento. Não. Então, nem a cama a gente levou, né? Nem a cama, é verdade. A gente comprou tudo. A cama, a gente não levou a cama também? Não. A gente deu a cama pra Dona Geralda. Nossa, é verdade. E na época a gente não levou... Nossa diarista, né? O pessoal não conhece a Dona Geralda. Na época Dona era Geralda, diarista. íntima de todas? Não, Dona Geralda era nossa diarista. Era nossa diarista, muito querida, por sinal. Quem sabe um dia ela assiste esse vídeo e Nossa, vai lembrar. Saudade dela. E a gente não deu levou... a cama pra ela. Deu a nossa cama antiga pra ela e foi comprar uma nova. E a gente foi comprar tudo, na verdade, né? Aí é que tá, né? Esse é mais um ponto de ousadia, né? A gente agora comprou um apartamento, mas tem um apartamento pra mobiliar. E a gente já tá com a grana curta, né? Mas eu lembro muito claro na nossa cabeça. Cara, esse é o apartamento dos nossos sonhos. Tinha tudo que a gente queria. Uma coisa que... Tinha tudo que a gente queria, né? Tinha tudo que a gente queria. O apartamento em si. Sim. E os móveis que a gente colocou também exatamente como a gente queria. A gente planejou os móveis. A gente planejou o móvel do quarto do Matheus. Depois, né? No segundo momento a gente planejou os móveis dele. Mas a gente comprou a mesa sob medida, sofá sob medida. O sofá pra mim foi... Olha que engraçado, né? O sofá pra mim foi o maior desafio. Porque eu nunca tinha pagado. O nosso sofá anterior a gente comprou na rua Riachuelo, que era um sofazinho de madeira. Usado. Provavelmente que era pra ser usado fora, não era nem pra ser usado dentro de casa. As almofadas estavam tudo detonadas, a gente mandou refazer. A gente pagou uma mixaria. Eu acho que não foi nem naquele sofá. Riachuelo, acho que foi tipo um Mercado Livre. Eu acho que foi na casa de alguém que você foi buscar esse sofá. Eu não lembro. Não, foi no Riachuelo. Foi no Riachuelo? Eu lembro da lojinha, tinha uma lojinha socada de coisa, máquina usada, sofá, armário caindo aos pedaços, tinha aquele sofazinho lá. E a gente não tinha fogão, você lembra disso? Que teve que comprar fogão, teve que comprar geladeira. Não tinha máquina de lavar roupa, tinha nada. Máquina a gente levou. Sim, de secar que a gente comprou. A gente comprou de secar. Mas o tudo, sofá, tapete, lustre, tudo. Móvelzinho de... O rack pra televisão. Rack pra televisão, aquele móvelzinho, um buffet, o famoso buffet para aparador, né? Que o pessoal chama, nossa cama. O apartamento já tinha, graças a Deus, a cozinha já tinha os cabinets, né? Os armários. Os armários planejados. Mas a gente teve que fazer algumas alterações por causa da questão do fogão e da máquina de lavar louça que a gente quis colocar. Mas a gente foi comprando tudo, mobiliando do jeito que a gente queria. Lustre, tapete, tudo. Ficou lindo, do jeito que a gente queria. O sofá
foi um desafio pra mim. Porque era muito caro. Era muito caro. Era muito caro. Pra época não, né? Porque na época tinha rico do mesmo jeito. Né? A gente que não era. Não, pra nossa realidade. Pra nossa realidade era muito fora. Eu nunca imaginava pagar em um sofá o que eu via as pessoas na realidade, as realidades ao meu redor, gastarem num carro. Acho que nem tanto. Né? Sim. Um chevetinho dava pra comprar numa boa com o valor daquele sofá. Uns 147. Dava pra comprar filézinho. E eu acredito que a chave, como a gente sempre busca trazer aí, de novo, talvez semelhante ao episódio anterior, mas acho que com uma outra perspectiva, é a ousadia de fazer aquilo que talvez outras pessoas reprovem. A ousadia de avançar em direção àquilo que, pela limitação das outras pessoas, né, você vai, talvez a gente, né, compartilhando isso com alguém na época, mas quem são vocês para ir comprar um apartamento assim, para ir fazer isso, para gastar um dinheiro? Pô, esse dinheiro você podia, tipo um Judas, né? Pô, podia usar aí com os pobres e tal. Então, a ousadia de viver aquilo, de buscar, ansiar e viver aquilo que muitos reprovaram, na verdade, nem que reprovariam, né, de uma forma genérica, não, que reprovaram, né? Criticaram. E a gente viveu tudo que a gente viveu, tudo que a gente desejou viver, né? E foi um período fantástico das nossas vidas. E uma coisa que eu tô pensando agora, assim, que talvez você vá concordar, que de novo o ambiente também em que a gente estava vivendo influenciou positivamente para que a gente tivesse essa ousadia. Porque eu naquele momento estava inserida num escritório de renome, com pessoas muito bem estabelecidas profissionalmente e que, se de um lado eu tinha pessoas que me reprovavam por estar tomando aquela decisão, de outro eu tive muitos que me apoiaram. Falaram, não, você consegue, vai lá, esse apartamento que você quer, compre esse. É esse sofá que você quer, vai, compre esse. Depois eu lembro de ter indicado. Foi a Vanessa, se eu não me engano, a Vanessa fantástica, Eremita. Ela nos apoiou muito. Motivou muito. E ela também estava passando por esse processo de compra de um apartamento, e daí eu passei a indicação da fábrica do sofá para ela depois. E então, assim, eu vi que esse ambiente profissional onde eu estava inserida, as pessoas com quem eu trabalhei, e que eu tenho um carinho muito grande até hoje, para os que estiverem assistindo também saberem. Escritório Renedote. Renedote, acho que não tem problema, espero que não. Mas porque eu falo com muito carinho, muito amor. Eles foram aí um ponto crucial nesse ato de ousadia e de ter um horizonte, de olhar para aquele lugar onde eles já estavam vivendo e falar, poxa, eu também posso conquistar essas coisas, né? Não olhar para trás, não para o que eu tinha vivido, para as reprovações, mas olhar para frente e falar, poxa, eu posso chegar ali. E ter pontos de referência. Os ambientes me trouxeram pontos de referência positivos para que eu tomasse aquelas decisões, para que nós tomássemos, né? Claro, mas para que eu, que tenho um perfil que arrisca menos, tomasse a decisão de arriscar naquele momento, né? Com fé e confiança e ousadia de que daria tudo certo, como deu, de fato. Então eu acredito que, de novo, voltando aí um pouco no que a gente tem falado, o ambiente também onde eu estava inserida foi muito importante para que a gente tomasse essas decisões que a gente tomou. Tava tudo bem, né? A gente estava confortável nas nossas profissões, a gente estava aí depois já passando para a próxima fase da vida, que era de ter um filho, né? Decidiu aí engravidar do Matheus, enfim. E só que a gente começou a sentir um desconforto. Veio o não dos Estados Unidos, né? Que a gente falou no episódio anterior. Sim. Veio o não dos Estados Unidos, no meu coração, eu falei, agora eu quero ir pra fora. Nós entendemos que Deus estava nos chamando pra fora do Brasil. Sim. E veio uma outra opção. E essa outra opção era uma opção que a gente não
não estava nos planos, mas que começou a mudar toda a nossa história. Agora a gente ia precisar se afastar daquele grande sonho, se desapegar daquele grande sonho para viver um próximo. Mas isso vai ser conteúdo pro próximo ousadamente. É isso aí. Contamos um pouco da história aqui do grande apartamento, nosso sonho. E esse grande sonho teve que ser deixado para trás para viver algo muito maior. Que a gente vai falar um pouco mais sobre isso no próximo episódio. Combinado. Se inscreva, curta os nossos vídeos, compartilhe com alguém essas histórias que a gente tem aqui contado de ousadia. A gente crê que ela vai inspirar muitas pessoas. É isso. Obrigado pela sua companhia e até o próximo episódio. Até o próximo.